Deus em Mateus capítulo 17, versos 14 ao 21. Falaremos sobre o tema, o legado da paternidade com foco na família. Algumas reflexões que Deus colocou em nossos corações que vão ser válidas para a sua vida, não só como pai, mas como mãe, como filhos e como família, e como cada um de nós aqui presente. À luz desta passagem de Mateus 17, que trata da cura de um jovem que estava sendo oprimido por Satanás e que tanto entristecia e abatia o seu pai e a sua família. Então vamos ler neste momento o que nos diz o texto sagrado. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Amém. Podem sentar. Meus queridos, a paternidade é uma das maiores dádivas que Deus nos concede. E nós precisamos entendê-la com muita clareza a partir da Escritura, a partir da palavra de Deus, inclusive do Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que incorrem em erro quanto à leitura de Deus a partir do Antigo Testamento, tendo Deus como um ser, uma pessoa que é um tipo de capataz, feroz, sanguinário, destruidor. Isso está muito envolvido com a forma religiosa, inclusive dos fariseus e dos saduceus, de virem Deus no Antigo Testamento. Até porque um erro crasso e elementar que fizeram foi pegar a lei e dispensar de Deus, quando na verdade só é possível viver a palavra de Deus no relacionamento pessoal com Ele. Jesus não veio afrouxar a lei, Jesus foi fortalecer, além de cumprir. Contudo, Ele nos habilita, mediante a sua graça, num relacionamento interpessoal, não lei cerimonial, não lei de religiosidade, mas lei de princípio, lei de valores. Então, desde o Antigo Testamento, eu quero lhe desafiar a isso. E mesmo que não seja uma prática nossa, eu vou precisar abrir um espaço aqui para continuar a mensagem. A gente teve no encontro de ontem uma palavra muito boa, quando nós fomos instados a fortalecer a leitura, o estudo, a meditação e a prática bíblica, porque não existe discipulado sem Bíblia, sem palavra. E com isso, eu quero já incentivá-los, eu disse que abriu parênteses, então o parênteses está aberto, a ler mais a Bíblia. Nós vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver uma espécie de maratona de leitura bíblica da IBG, a partir de 1º de setembro. Todos os interessados, deem os seus nomes à secretaria da igreja. Nós vamos circular também forms para os interessados. E vamos, portanto, ter um grupo direcionado para este propósito, de todos quiserem ler a Bíblia juntamente conosco durante um ano. E depois de um ano a gente vai estar celebrando isto aí, lendo os 2 testamentos, com textos diários alternados entre capítulos do Antigo e do Novo. Dúvidas específicas a gente interage pontualmente para este fim. Quem deseja ler a Bíblia ainda mais? Você sabia, maravilha, praticamente toda a igreja levantou as mãos. Você sabia que tem gente na igreja há muito tempo que nunca leu a Bíblia toda?
E aqui eu não estou falando, meus irmãos, de ser mais ou menos crente, mais ou menos maduro, embora que a Bíblia nos leve a crescimento, amadurecimento e desenvolvimento. Eu estou falando de amar a palavra e, de fato, de ler a palavra. E a Igreja da Graça, além de acolhimento, de amor, de discipulado, de evangelização, é uma igreja bíblica e há de ser ainda mais uma igreja da palavra de Deus, que é quem rege nossa caminhada, rege. Então, guarde no coração isso, sinaliza para a nossa secretária e a gente vai circular um form nessa direção. Fechei o parêntese e voltei para o texto, bem claramente, em dizer o seguinte: na leitura do Antigo Testamento eu consigo enxergar um pai gracioso, na leitura do Antigo Testamento eu consigo enxergar um pai cuidador, na leitura do Antigo Testamento eu consigo enxergar um pai que zela pelos filhos, que de fato está preocupado no bem dos filhos. E sabe quem nos deu uma dimensão maravilhosamente revolucionária sobre isso? Jesus. Qual é o início da oração chamada modelo padrão, não repetição, chamado de reza, não para estar se repetindo sem sentido, sem significado. Você pode até pronunciá-la toda, mas toda como está no texto, mas não como meramente aí um chavão, um jargão, mas como compreensão. Como é que começa a oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso, e que Ele vai transmitir a dimensão divina de relacionamento, de intimidade, e traz para essa dimensão da coletividade. Não é só teu, nem meu, mas é nosso na medida que nós o seguimos, o obedecemos através do próprio Filho. E Pai é uma expressão que Jesus passou a usar demais, ensinou os seus discípulos a desenvolver, o que depois Paulo entendeu tão profundamente que Paulo chamou Deus de paizinho, painho. Como é que você chama seu pai, ou chamava? Além de pai, papai? Painho, de vez em quando eu uso a expressão aqui, papai ou painho, alguém diz é pernambucano, mas eu acho que é baiana também, não é não? Painho, paizinho, qual seja, porque cria conexão, cria essa vivência e não é forçação, é relacionamento. Meus irmãos queridos, como o Senhor Jesus nos dá lições que eu quero extrair à luz desse texto, do que significa uma paternidade e um legado a ser deixado para a família, a partir do pai, a partir da mãe, a partir daqueles que têm essa grande responsabilidade, missão, mas esse grande privilégio. Vamos para a nossa passagem. A ideia central da nossa passagem é de um pai que está angustiado, sofrível, para não dizer desesperado com o estado do seu filho. Seu filho tinha uma enfermidade grave, revestida também de uma abertura onde o diabo operava na vida dele, e pontuarei algo nessa direção. E esse pai já tinha certamente buscado todas as possibilidades, alternativas e recursos, sem que tivesse uma saída e um escape para a vida do seu filho. E ele procura Jesus, e como ideia central dessa reflexão, para justamente mostrar a Jesus o quanto ele amava o filho dele, e que ele acreditava, embora na sua humanidade e fragilidade, na possibilidade de mudança, e ele entrega isso diante de Jesus. Só que Jesus, um pouquinho antes, se você olhar o texto, e isso é uma premissa de leitura bíblica, olha o texto, mas olha o contexto, Jesus estava no monte, que passou a ser tido como o Monte da Transfiguração, pela revelação gloriosa que foi dada ali pelo Pai ao próprio Filho. Diz o texto que Jesus subiu com 3 apóstolos. Quais? Pedro, Tiago e João. Se ele subiu com 3 e eram 12, quantos ficaram embaixo? 9. E veja porque eu estou dizendo isso tão óbvio e tão elementar retoricamente. Porque os que subiram, ao invés de desfrutar daquilo que estava acontecendo, eles dormiram. Eu não sei como é que aqueles apóstolos conseguiam dormir em momentos como esse. Dorme no Getsemane, no momento mais desafiador da vida de Jesus. Dorme no Monte da Transfiguração. Parece aquele tipo de gente que dorme onde senta. Ainda bem que a gente não tem ninguém aqui nesse momento. Que chega, parece que o sono chega, o espírito do sono, que precisa em algum momento ser expulso, brincando, mas que chega e dorme. Dormiu num momento de tanta glória, da manifestação gloriosa do poder de Deus. E a Bíblia diz que eles não entenderam o que estava acontecendo, ao ponto de o Pedrão dizer assim: mestre, como o negócio aqui está bom. Quando acorda, né, do susto. Vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e está uma maravilha a gente ficar aqui
não sabendo que ali estava sendo a confirmação da messianidade, de que Cristo era o Messias, nas pessoas de Elias e Moisés, que representavam ali a palavra, os profetas, e portanto o Salmo e a lei, precisamente, e que havia uma missão que era descer do monte para ir para o vale, de grandes desafios, de grandes lutas. Meus irmãos amados, eu costumo dizer e quero aqui lembrar, que cada celebração que a gente presta ao Senhor, precisa ser uma celebração diferenciada e especial. Não nos acostumemos, aspas, com o sagrado. Não relativizemos, não subestimemos. Deus está aqui neste lugar. A presença de Jesus é real. A grandeza do Senhor está entre nós e a gente precisa ser movido a isso com temor, tremor, com submissão, com adoração, com gratidão. E eu não estou falando em peripécias. Não estou falando em agitação. Eu estou falando de fato em sentir, perceber através da fé. E é bom que eu fale isso, porque não é meramente o sentir. Tem gente que vive de sentimento e crente não vive de sentimento. Crente vive de convicção. Crente vive de palavra segura. O sentimento é resultante, porque nós somos humanos formados por emoções também. Mas as emoções não podem reger nossas vidas. Quem precisa reger é a palavra, é convicção e fé. E as emoções seguem. E eu estou dizendo isso porque a gente precisa estar sensível a essa realidade, mas saber que Deus tem uma missão para nós a partir da nossa saída daqui. Aqui dentro, mais saída. Quando em vez a gente usa a expressão, entre para adorar, saia para servir, saia para se dedicar, porque o vale está aí. O vale passa por sua família, o vale passa por sua vizinhança, o vale passa por seu ambiente de trabalho, lá pela construção, lá pelo comércio, lá onde você atua, onde se encontra. O vale passa pelo colégio, passa pelo hospital. Quantos desafios, quantos enfrentamentos, quantas necessidades. E Pedro, Tiago e João tinham efetivamente se desligado disso. E o pior é que quando eles descem, Jesus com os três, lá embaixo os 9, ao invés de estarem agindo naquilo que já tinham aprendido do Senhor, estavam fazendo o quê? Discutindo com religiosos, discutindo com fariseus, discussão inócua, discussão sem sentido. Sabe como é que a gente chama isso? Daquele tipo de pessoa que às vezes parece saber demais, mas vive pouco, que fala demais, é muita verborragia e pouca vivência com Deus, pouco relacionamento com Deus, pouca oração, pouca intimidade com o Senhor. Eu tenho pedido muito, Pai, me ajuda, para que eu tenha uma mente iluminada pelo Espírito, que ame a leitura, que desenvolva a intelectualidade saudável, cultura, mas que eu não seja levado por uma frieza, por uma morbidez. Aquece meu coração cada dia mais com a chama do Espírito Santo. Aquece meu coração com amor, com ardor. Parece que tem gente que é boa demais de cabeça, mas um coração frio, que não se importa, que não se preocupa, que não causa diferença nas outras vidas. E o que as pessoas estão precisando é de gente que se importe, é de gente que se interesse, é de gente que realmente ame com profundidade, que cause transformação, que faça diferença. Está na hora de diminuir discussão para ter mais ação, diminuir, às vezes, coisas inócuas para ter mais vida diante do Senhor. E qual era o desafio a ser enfrentado? Tinha um jovem ali, eu não sei a idade desse menino, se era adolescente, se era pré-jovem, mas estava sendo dominado por Satanás. E aí tem duas formas de você enxergar esta verdade. Há dois extremos nessa dimensão e nessa direção. Há o extremo daqueles que a gente pode chamar de relativistas, de liberais, de gente que parece que é incrédulo, mesmo estando na igreja, mesmo estando na presença do Senhor, que subestima a ação do maligno. Meus irmãos, há um enfrentamento diário contra o reino das trevas, e a gente quer creia, quer não, é bíblico e é real, e precisamos estar atentos a isso, e não subestimar ou querer negar a ação do inimigo sobre as vidas. Quero já antecipar que nem sempre vai ser uma ação direta do inimigo quanto à enfermidade ou outra circunstância. Tem muitas situações que são de ordem física ou psicológica, mas existe também a ação do maligno. Sabe que toda onda e horda de violência, depravação, secularização, materialização, desvio de padrões, maldade, vem da parte do maligno através dos seus demônios. Agora existem os outros que superestimam, aqueles que às vezes falam mais do diabo do que de Jesus.
Tem gente que às vezes no seu discurso, até de púlpito, fala mais do diabo que Jesus, quando na verdade o centro, a base, é absolutamente Jesus. E eu quero dizer em Cristo Jesus, que Jesus já venceu o maligno, que Jesus tem todo o poder, que uma palavra só do Senhor afasta todo o mal, que ao tempo que Jesus é o libertador e restaurador dos homens, Ele é o flagelador e o destruidor de demônios, no sentido de afastar as suas ações e as suas operações na vida. Com isso, agora, quando o Pai procura Jesus, como nós acabamos de ler, ele diz que tinha procurado os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas antes de nos debruçar nesse núcleo do centro aqui do texto, do meio do texto, eu quero ver essa parte aqui inicial com o primeiro destaque desta mensagem, que é o amor incondicional do Pai que marcou a vida do seu filho nesse legado que ele deixou. O texto diz que ele se aproximou de Jesus, se ajoelhou, numa atitude de humildade, de humilhação, de esvaziamento, de reconhecimento do poder de Jesus, de enorme necessidade, e usa a expressão: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Quando a gente lê o texto paralelo aqui nos evangelhos sinóticos, lá de Marcos 9, 14 a 29, a gente encontra Jesus perguntando para o pai há quanto tempo o filho está assim. E ele usa uma expressão, meus irmãos, que é muito forte: há muito tempo, desde novinho, que ele está assim, com este sofrimento. Algumas considerações importantes para as famílias e para os pais aqui presentes. Paternidade, o exercício da paternidade é um exercício de amor, acima de tudo, de amor. E o amor se transmite através de atitudes práticas. Eu não sei qual a imagem que você tem do seu pai na sua mente. Preste atenção no que eu vou falar agora para você. Eu vivi com meu pai 15 anos e 7 meses. Eu queria viver com meu pai, sabe? Meu pai poder ver meus filhos, ver os filhos dos meus filhos. Mas os 15 anos e 7 meses que eu vivi com meu pai marcou demais minha vida. Meu pai era imperfeito, como eu sou imperfeito. Meu pai tinha as falhas, como eu tenho falhas. Mas meu pai me amou na sua limitação e deu o melhor que pôde para mim. Meu pai, no primeiro momento, não confessava Jesus publicamente, mas tinha, eu já falei aqui em algum momento, atitudes que muito marcaram meu coração, de devoção, submissão, de oração, num cantinho lá que ainda me lembro, na residência lá na cidade de Itaquitinga. Sua postura, sua referência muito me inspirou, e atos de amor. Obviamente que meu pai vem de uma geração que não era daquele de abraçar plenamente, de colocar no colo, de fazer cafuné, mas ele me deu muito carinho em alguns momentos, com instrução, com sentar, com me orientar nos primeiros detalhes da minha vida, inclusive de quantas aprendizagens eu tive com meu pai ao longo destes poucos 15 anos. Quero te dizer isso para você que perdeu o pai, porventura como eu, mesmo com as fragilidades e algum momento que talvez não foram saudáveis, lembrar das coisas tão maravilhosas que o seu pai fez para você ter isso bem resolvido no seu coração, e isso não influenciar o seu relacionamento com Deus, porque vocês sabem que o relacionamento que a gente tem a partir dos pais, em algumas circunstâncias, tem criado barreiras e dificuldade de alguns se relacionarem saudavelmente com o próprio Deus, e agradecer demais por aquilo que o seu pai marcou na sua vida. E você, meu querido, que tem papai, atenção para o que eu vou lhe dizer como filho: valoriza o que pode, tira toda a sorte de ressentimento ou mágoa de algum momento, de amargura que não serve para nada. A vida passa tão rápido, a gente não sabe o daqui a pouco. A gente está orando pelas famílias enlutadas, vítimas daquele acidente da Voe Paz, tristemente. Tem outras circunstâncias de erro, de própria aeronave, de outras situações, mas a nossa vida é assim, a gente não sabe o que acontece daqui a alguns segundos. Confere comigo? Eram 17 minutos que faltava para pousar lá o pessoal. A gente não sabe o que acontece. A gente precisa valorizar demais as coisas que estão diante de nós aqui e agora, a partir da relação com Deus, da intensidade com a vida com Deus e da valorização das pessoas que estão ao nosso redor, a partir da nossa casa. Agradeça mais a Deus pela vida do seu pai. Ore mais se porventura o seu pai ainda não se rendeu a Jesus. Se já é servo do Senhor, para que Deus trabalhe mais na vida do seu pai.
Mostre mais amor e carinho para com o seu pai. Obedeça ao seu pai à luz da Bíblia, porque a desobediência não vai trazer bênção sobre sua vida. Que você possa de fato criar mais e mais este ambiente a partir de você, de dias melhores com o seu pai e consequentemente sua mãe. Mas aqui para pais, pais queridos e amados, vamos agradecer mais por nossos filhos, vamos entregá-los mais ao Senhor, vamos saber e lembrar que o maior legado que a gente pode deixar não são os bens ou propriedades ou patrimônio, mas são os próprios filhos com os valores que vêm da parte de Deus. A gente precisa mostrar aos nossos filhos através de nossa vida, nosso exemplo, esse amor profundo que está em nossos corações, e saber que eles são preciosos, mas que eles são dádiva de Deus, para que a gente também não divinize nossos filhos. Tem gente que idolatra gente, inclusive idolatra parente, idolatra filho, idolatra neto e etc. A gente precisa saber diferenciar adoração, louvor, glorificação, exultação, só Deus, nesse nível mais profundo. O filho que está diante de mim, que eu estou dando o meu melhor em educá-lo, instruí-lo, é presente do Senhor, mas antes de pertencer a mim, pertence ao Senhor. E eu sou mordomo, eu sou administrador de dar o melhor para isso, e minha oração é que seus filhos estejam vivendo para a glória do Senhor. É que os seus filhos estejam instruídos nos caminhos do Senhor. É que os seus filhos sejam bênçãos. Como é bom ver filhos bem estabilizados do ponto de vista espiritual, emocional, casados segundo as Escrituras, que seguem os princípios e valores bíblicos. O diabo está atacando as famílias, o diabo está usando as artimanhas mais diversas para prejudicar a família e usa os meios mais diversos na sociedade. Às vezes da própria educação, às vezes das próprias formas mais variadas, e é na família que a gente estabelece, meus irmãos, a firmeza de princípios e de valores que não vão justamente serem abaladas, mesmo com os bombardeios da parte de Satanás na sociedade. Oro para que na sua família princípios bíblicos estejam bem estabelecidos. E não entremos nessa onda de relativização, de dizer, são conceitos cristãos, judaicos, que devem ser superados porque são retrógrados. Não, são bíblicos, e se são bíblicos, permanecem para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se são princípios, volto a dizer, não estou falando de religiosidade, de cerimonialismo, estou falando de princípio, de uma família segundo a vontade de Deus, com definições muito claras, do ponto de vista justamente do que é estabelecido por Deus, do homem e de uma mulher que justamente se unem para formar uma família, como de fato um casal que está diante de Deus, que segue a Escritura, e que os filhos que vêm deste relacionamento são colocados diante de Deus, instruídos, com significado e propósito para a sua vida. Eu oro para que a sua casa possa estar cada dia mais fortalecida na palavra de Deus, cheia do Senhor, que os seus netos sirvam ao Senhor, que os seus bisnetos sirvam ao Senhor, que os seus tataranetos sirvam ao Senhor, que as nossas gerações andem diante do Senhor e façam diferença numa sociedade que vai piorar. E eu falo isso com o coração sofrível. Essa semana eu fui no shopping resolver algo, quando voltei de uma viagem para pregar no interior. Eu vi umas duas cenas que entristecem o coração e não é adequado compartilhar. E eu dizia para a Aninha, amor, que coisa, né? Imaginar isso, tristeza, e orando. E aí a Aninha disse uma coisa verdadeira. Vai piorar. 5 anos para frente, 10, 15, 20. E o nosso lar precisa ser diferente. O nosso lar precisa ser bíblico. O nosso lar precisa ser guiado pelo Evangelho e pela palavra. Considere retrógrado, considere quadrado, o que for. Eu quero é ter um lar que siga ao Senhor Jesus, que ande diante do Senhor, que faça a vontade de Deus. E eu, como pai, meu irmão, minha irmã, tenho uma responsabilidade tão grande. Não transfira, nem terceiriza aquilo que é um chamado seu. Sabe por que os lares têm fragilizados demais? Porque os homens não têm cumprido o chamado de Deus para as suas casas. Não têm sido homens de honra, de coragem, de hombridade, de comprometimento, como deveriam. Às vezes têm passado para as mulheres aquilo que é responsabilidade minha. Eu tenho a responsabilidade da proteção. Sei que quem protege o Senhor, acima de tudo, mas eu tenho a responsabilidade. Eu tenho da provisão. Pode ter momentos que
de trabalho que tenha uma tempestividade de ausência, mas eu vou ser comprometido, porque homem que zela e que honra não é preguiçoso, não é relapso nem relaxado, ele se dedica, ele se empenha, ele dá o seu melhor, quanto também a questão da provisão, mas também eu preciso levar Deus mais para minha casa, a responsabilidade de oração em casa é minha. Sabia que tem casais cristãos evangélicos que já deixaram de orar junto? Deixaram de orar junto. Uma coisa que fortalece muito minha relação com a Aninha, e cada dia eu procuro nutrir, a não ser quando estamos distantes por motivo de viagem, é orar junto. Sabe como isso fortalece? Ler a Bíblia junto como casal. E ler como família. Sei que cada família tem sua particularidade, mas a gente tem que buscar meios da devocional estar em casa. Nossos filhos precisam entender que a nossa casa é casa de Deus. Que os objetos da nossa casa são consagrados ao Senhor, não para tocar ou passar o que não presta, mas para glorificar o nome do Senhor. Que o nosso celular pertence ao Senhor Jesus. Já consagrou seu celular ao Senhor? Porque tem muita gente usando para um monte de coisa que não presta. E sendo cristão. Tem gente que tem dificuldade de deixar a esposa pegar o celular. E começa uma briga por causa disso. Creio que não é o caso de ninguém aqui. Eu só coloco o senha no meu celular, sabe por quê? Porque eventualmente eu posso perdê-lo. E é uma forma de pelo menos tentar bloquear rápido. Mas em casa está aberto, todo mundo sabe a senha lá do meu. Eu quase que ia dizer agora a senha para você. Se bem que está disposto. Mas lá em casa, todo mundo realmente sabe a senha. Não tem, porque tem que ter transparência. Tem que estar à disposição. A vida de casa, de lá, e vida de relacionamento, inclusive pai, precisa ser transparente, sincera, sem reserva. O que eu sou em casa, eu preciso ser onde me encontrar. O que eu sou na sala, eu sou no banheiro. O que eu sou no trabalho, na empresa, ou seja, isso é coerência, isso é comprometimento, isso é referência, isso é inspiração. Nossos filhos precisam, meus irmãos, terem em nós inspiração, correção quando necessário, em amor, com muita graça. Eu sou daquela geração ainda do cinto e do cipó. Já falei para vocês, inclusive de goiaba. Mas hoje a gente está numa geração diferente, mas a correção e o ensino precisam estar atual, porque a Bíblia continua falando em Provérbios, à luz de centenas de séculos, sobre correção. Cuidado com concessões, cuidado com aquilo que se abre para agradar. O amor requer em alguns momentos confrontação. Em amor, seja com o filho, seja com o neto, seja com aquele que Deus coloca diante de nós. Os pais precisam exercitar isso com toda a graça. E o maior legado que a gente pode deixar são os próprios filhos andando e servindo ao Senhor. Aquele pai amava tanto o filho que ele não abriu mão do seu filho. O que é que o filho tinha? Tinha uma situação que parecia de epilepsia. O filho caía e ficava se debatendo e espumando, diz o texto sagrado. Pode ter esse aspecto, certamente sim, clínico, sim, mas havia uma abertura também espiritual, porque é o que o texto diz. A gente não está nem inventando, nem aqui mascarando, é o que o texto diz. O diabo aproveita-se das circunstâncias mais adversas para querer prejudicar a família, porque sabe que família prejudicada e atingida, atinge consequentemente toda a sociedade. Aquele filho precisava de uma recuperação, de uma restauração, que não havia naquele momento respostas, meus amados e meus queridos, nem da medicina da época, nem da psicoterapia da época. Obviamente, e nós louvamos a Deus pelos recursos que Deus nos dá, e não há contradição. A medicina é de Deus, a psicologia é de Deus, a tecnologia é de Deus. A questão é como se usa. As circunstâncias que a gente precisa de análise, de psicoterapia. E ninguém é doido por fazer psicoterapia ou análise, pelo contrário, somos em alguns momentos, por nossos conflitos, nossos dilemas, às vezes trauma, necessitamos, inclusive em cunho familiar, mas acima de tudo, o que a gente precisa é do tratamento do Senhor em nossos corações. Há uma limitação da medicina, da psicoterapia, onde só quem pode operar é o Espírito Santo do Senhor. Então eu oro que haja cura sobre sua mente e seu coração. Daquilo que são emoções que precisam ser tratadas, de traumas, inclusive familiares, de relacionamento com pais, com mães, com filhos. E eu peço ao Senhor que haja saúde na sua casa, no nome de Jesus. Que haja melhores dias, melhores vivências, mais amor, ama mais no nome de Jesus, perdoa mais, abraça mais, beija mais, cheira mais, para depois não estar diante de um caixão, chorando e lamentando. Estou dizendo para mim, sabe? Estou dizendo para mim. Para depois você não estar, para você quando ocorrer o momento de Deus levar o papai, a mamãe, etc. Você está com o coração, olha, realmente é muita saudade
doendo demais, mas o que esteve ao meu alcance eu fiz, ou qualquer tipo de relação. Dedica-se o melhor hoje, liga mais hoje para um parente distante. Se está com alguma mágoa de alguém, vence isso no nome de Jesus, liga para a pessoa, manifesta a graça, perdão, esteja com o coração curado em Cristo. Segundo destaque do nosso texto é que aquele pai, além do amor incondicional, ele desenvolveu uma fé perseverante e obediente. Por que dizemos isso? Porque se você olhar também o texto de Marcos 9, e principalmente de Lucas 9, o texto diz que quando Jesus faz a pergunta, há quanto tempo o filho está daquele jeito? O pai diz, há muito tempo. E o pai completa dizendo, você pode até ler aí Marcos capítulo 9 e ver essa verdade, quando o pai diz assim, precisamente no verso de número 22, muitas vezes tenham lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que? Crer. Olha, deixa eu falar uma coisa importante, que às vezes a gente tem uma tendência de certa forma, de criticar ou de falar algumas atitudes de algumas pessoas. Aquele pai estava num momento complicado, o filho estava doente há muito tempo, sofrendo. E ele cria em Jesus, mas ele tinha limitações. Você já passou por momentos de grandes lutas, que o coração estremece, que parece que a fé é testada e provada? Você está sofrendo há um tempo com alguma coisa na sua vida que inquieta o seu coração, algo ainda não resolvido, alguma situação que precisa de um tratamento especial, alguém da família que precisa ser erguido, soerguido, que esteja talvez prostrado, como este menino está noutra dimensão. Gente que passa as lutas com filhos, com alguns desafios neuroatípicos, e só sabe quem vivencia essa realidade, e a gente precisa de sensibilidade e de muito amor para ter esse olhar de cada um com os seus desafios. Meus irmãos, a gente precisa ser mais cheio de empatia e compaixão, de se colocar no lugar do outro. Porque parece que a vida, e olha, quero dizer uma coisa aqui, que eu enfrento lutas e batalhas. Não é um mar de rosa, é cheio de desafio. Cada um de nós com o nosso desafio, mas com sensibilidade para o outro, que também sofre, que padece, e que precisa ser fortalecido na fé. Eu já tive meus testes de fé e continuo tendo. Momentos outros, inclusive quando do meu internamento foi fácil, não foi nada. Os momentos que o coração realmente estava lá dolorido demais. Quando esse homem me diz assim, se pode, não é que ele estava deixando de crer, é que na verdade ele precisava da ajuda do Senhor. Clame ao Senhor, entregue, confie. Fé é uma palavra tão pequena, mas tão profunda. Entregue o que lhe incomoda, entregue o que lhe perturba, entregue o que precisa ser tratado, entregue o seu filho que acaso esteja distante. Talvez eu esteja falando aqui com pais que estão com o coração agora sangrando, chorando, com filhos que um dia estavam na presença do Senhor e se afastaram, estão em caminhos perigosos, caminhos realmente dolorosos, talvez com pais que estão pedindo, Senhor, tem misericórdia, não permita que eu abandone espiritualmente meu filho, eu quero acreditar, eu vou orar mais, eu não vou deixar de interceder, uma vez por dia minimamente, eu vou consagrar mais. Eu quero que você confie mais no poder do Senhor, na vida do seu filho, na vida da sua família. Acredite nisso que nós acabamos de chamar justamente de uma fé perseverante e uma fé que obedece. Porque se você, voltando lá para Marcos, capítulo 9, quando Jesus justamente diz assim, sim, tudo é possível ao que crê, o Pai diz no verso 24 de Marcos 9, com lágrimas, as lágrimas, aos prantos, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, às vezes pode faltar fé? E isso é pecado? Alguém disse, A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas crê é um exercício de confiança e de relacionamento. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova do que se espera. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Só que na nossa fragilidade chegam os momentos de grandes desafios que a gente precisa entregar. Quando não dá para ser além, a gente entrega o que está diante de nós, sabe? Aquilo que parece, dizia Charles Spurgeon, se a nossa fé for pequena como um grão de mostarda, mas se for verdadeira, ela une o humano ao onipotente e pode fazer grandes maravilhas. A fé, por mais que pareça pequena, que seja entregue e consagrada ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai continuar operando na sua família no nome de Jesus. No seu filho,
no seu relacionamento. E eu quero dizer uma coisa para o papai aqui. Um papai que zela, que honra, que exerce a liderança do lar em amor, que ama a esposa entregando-se pela esposa. O amor sacrificial e incondicional. Eu de vez em quando faço essa pergunta que parece bem assim, bem jogada, largada, retórica. Mas os esposos aqui presentes estão dispostos a dar a vida pela esposa? Eu só ouvi um sim, um amém. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma esposa que tem um esposo que se sacrifica, se entrega, se doa, ama ao ponto de dar a vida, ela vai seguir os propósitos de Deus junto com o esposo, vai seguir a liderança bíblica, a liderança cristã, está debaixo da missão de Deus. Vou perguntar de novo, dando mais uma chance. Disposto a se sacrificar e dar a vida pela sua esposa, amém? Melhorou. Então, assim, desafio permanente a ser desenvolvido. Então, assim, quando a gente faz isso e serve de inspiração para as nossas esposas, para os nossos filhos, o ambiente fica melhor. Sabia que tem gente que estraga o ambiente da sua casa? Gente, o melhor ambiente para estar é casa. Concorda comigo? Viajar é bom, mas viajar em família é bem melhor. Viajar com o esposo, viajar em família é outra coisa. Estar em casa e voltar para casa é melhor ainda, mas a casa tem que ser esse ambiente agradável. Tem algumas casas que a pessoa demora para ver se chega já no momento de dormir para sair cedo. Espero que não seja a casa de ninguém, no nome de Jesus. Mas você pode ser determinante para o bem ou para o mal da sua família, para um ambiente mais agradável ou para um ambiente detestável. Diga a partir de agora, o que depender de mim, eu vou fazer minha família melhor. O que depender de mim, o ambiente da minha casa vai ser melhor. O que depender de mim, haverá mais amor na minha casa. O que depender de mim, haverá mais fé na minha casa. O que depender de mim, haverá melhores relações, haverá mais perdão, mais graça. E eu fecho essa palavra, meus irmãos, dizendo que o homem adorou como resultado ou resultante de gratidão no coração. Ele disse: eu me ajudo em minha fraqueza. E Jesus, ouvindo o seu clamor e operando com muita compaixão, Jesus se importa conosco, Jesus se interessa com todos os detalhes de nossas vidas. Suas aflições, seus conflitos, seus dramas, seus dilemas, suas lutas são ouvidas por Jesus. Ele se preocupa com aquela sua lágrima derramada no quarto, derramada ali naquele lugar, com o coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz exatamente que o Senhor opera pela restauração daquele jovem. O diabo ainda agita, depois sai, o jovem parece morto, fica parado e todo mundo disse: morreu. Aí é quando o jovem se levanta, consciente, sóbrio, saudável, e Jesus entrega ao seu pai. Eu oro em Cristo Jesus que filhos estejam sendo entregues nas mãos dos pais com restauração. Liberto de droga, liberto de prisões, liberto de situações mais conflitantes e angustiantes. Eu oro para que haja de fato esse reencontro de relacionamentos muito bem estabelecidos e firmados diante do Senhor. Oro realmente em Cristo Jesus que as famílias estejam vendo os milagres e as operações do Senhor no nosso dia a dia. O Senhor continua operando no seio da família. O maior milagre é a vida e a salvação, mas também são milagres do dia a dia. Você tem vivido milagre na sua família? Eu tenho, e eu oro que você viva ainda mais para a glória do Senhor. O maior já foi a salvação em Cristo, mas o Senhor dá presentes e dádivas gloriosas, que Ele continue acrescentando sobre vocês. Dos impossíveis se tornem possíveis, dos insolúveis que se tornem solúveis, e que o Senhor seja exaltado na sua casa, como foi na casa deste homem aqui. Imagina a alegria resultante do coração desse homem, junto com a sua esposa, com a sua família. Que haja mais alegria na sua casa, no nome de Jesus. Que haja mais satisfação, que haja mais regozijo, e o Senhor possa operar, de modo que você deixe o melhor legado possível, que sejam gerações e gerações temendo e servindo ao Senhor, e quando nossos filhos, netos, bisnetos lembrarem-se de nós, possam lembrar: papai, painho, vovô, voinho, vozinho, enfim, bisa, homem e mulher de Deus, que abençoou, que legou, que registrou, que viveu para a glória do Senhor. Que assim seja sobre sua vida, sua casa e sua família, no nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento com